Bom, pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula, né, a última aula agora da nefro. Ah, a síndrome... Então, o rim, pessoal, é um órgão muito especializado, né? Ele tem diferentes células, cada estrutura, na verdade, né, o glomérulo, o túbulo, ele tem uma função ali específica, diferente. Vocês já devem ter percebido ali na fisiologia, né, que é difícil, né, a fisiologia renal. O túbulo também, ele tem cada porção ali do túbulo tem células especializadas com uma diferente ali função, um diferente tipo de troca ali, tá? Então o rim é um órgão muito complexo, né? E uma das síndromes, na verdade, é a síndrome glomerular, né? Nós temos, na verdade, que é uma estrutura que é responsável aqui pela filtração, né? E essas síndromes, na verdade, são de fundamental importância. Bom, então aqui a gente vê a estrutura glomerular, né? A gente tem aqui a cápsula de Bowman, ok? Você tem aqui, na verdade, os capilares aqui, glomerulares, né? E no capilar glomerular, nós temos aqui no meio a membrana basal glomerular, tá? Nós temos aqui a célula endotelial, tá? E as células, na verdade, aqui os podócitos, né, os processos podostários. Então, a gente tem três camadas ali que formam ali, né, a fenda de filtração, e depois esse filtrado depois vai todo aqui para a formação aqui da urina, vai para os túbulos ali, para depois, né, que também é uma estrutura super especializada para ser reabsorvido aquilo que interessa de volta para o organismo, tá? No meio dessa estrutura, na verdade, esses capilares, eles ficam, né, não ficam completamente soltos ali, né? Eles ficam, na verdade, com uma estrutura aqui de sustentação que a gente chama aqui de células mesangiais, tá? O importante aqui é que o glomérulo, como ele filtra, né, várias vezes, né, o nosso plasma, né, muitas coisas, né, como antibióticos, como substâncias, né, nefrotóxicas, imunocomplexos, né, anticorpos, né, doenças autoimunes, tudo ali vai passar várias vezes ali por aquele glomérulo e alguns anticorpos, por exemplo, eles podem depositar nessas estruturas, como por exemplo nas células mesangiais, causando ali agressão ao nosso rim, ok? Aqui a gente tem, na verdade, uma biópsia, né, demonstrando aqui melhor a estrutura também do glomérulo para vocês, que acredito que vocês já estejam vendo ali também na histologia de vocês, tá? E as síndromes glomerulares, pessoal, nós dividimos em duas síndromes principais, né? Que é a síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, tá? It, pessoal, vocês já lembram de quê? De inflamação, né? Apendicite, colecistite, né? Então, tudo, na verdade, que tem it ali, a gente lembra de inflamação. Então, a síndrome nefrítica, na verdade, né? Ela fala também de inflamação aqui. E quando eu tenho inflamação, eu tenho muito o quê? Eu tenho muita célula. Eu posso ter na minha urina leucocitúria, hematúria e posso ter, né, a presença ali de cilindros também que se formam, né, devido à adesão dessas células à proteína de Tamm-Hostphal. Então, na verdade, sempre quando eu penso em síndrome nefrítica, né, me vem à cabeça hematúria, presença de sangue ali na urina, tá? E quando eu penso em síndrome nefrótica, pessoal, eu penso em quebra de barreira, tá? Daquela barreira de filtração do capilar glomerular. Então, consequentemente, é como se meu glomérulo virasse uma peneira ali furada. Então, vai passar coisas que não eram para passar, tá? Então, na verdade, você vai acabar perdendo mais proteína do que o normal. Então, você vai ter uma proteinúria, tá? Que na síndrome nefrítica pode ocorrer também, mas ela tem um valor menor, tá? Na síndrome nefrótica, você tem um valor de proteinúrias mais elevadas, ok, pessoal? Então, o que é a síndrome nefrítica, pessoal? O protótipo dela é uma glomerulonefrite, né, GNPE, que a gente chama de pós-estreptocócica, tá? Na verdade, você tem uma infecção, tá? Uma bacteriana, você produz anticorpos e esses anticorpos, na verdade, vão se depositar no seu glomérulo. Por isso que a gente chama de pós-estreptocócica, ou a gente pode ter também pós outras infecções, né? Pós-infecciosa, ok? E ela é caracterizada, na verdade, por hematúria, tá? Então, eu vou ter a perda de sangue na urina, tá?
A proteinúria também eu vou ter, mas ela é subnefrótica, ou seja, ela é abaixo de 3,5 gramas em 24 horas, que é acima deste valor nós determinamos como uma proteinúria nefrótica, tá? O paciente, devido a essa inflamação aqui também no glomérulo e tudo, ele acaba reduzindo essa filtração e ele pode evoluir com oligúria, tá? Consequentemente, ele vai ter edema devido à retenção hidrossalina e também hipertensão arterial. Então, esses são os achados, na verdade, que caracterizam ali na história clínica e no exame físico do paciente, né, o achado de uma síndrome nefrítica, ok? As causas da síndrome nefrítica, né, a principal, na verdade, que vocês viram que é o protótipo, né, é a pós-estreptocócica, que a gente vai falar um pouquinho dela, tá? Então, mas a gente pode dividir em pós-infecciosas, né, a pós-estreptocócica e pós outras infecções, que eu não cheguei a colocar, descrever cada uma, que não é o objetivo da aula, né? Doenças sistêmicas, uma muito conhecida, né, que vocês já devem ter ouvido falar, é o próprio lúpus eritematoso sistêmico, e doenças primárias do glomérulo, ou seja, eu não tenho nada sistêmico, tá? Eu tenho alguma desordem ali no meu sistema imune, né? Algum fator ali que vai, né, precipitar a deposição ali de imunocomplexos, de anticorpos ali no meu glomérulo, nas minhas células mesangiais, e vai acabar ocasionando também, né, a síndrome nefrítica. No caso aqui, a glomerulopatia purigial, Berger, que a gente vai falar um pouquinho dela, é uma das principais, né, das glomerulopatias primárias, e você tem um depósito da imunoglobulina A ali no mesângio, ok? A pós-estreptocócica, ela é mais comum em crianças, tá? De 2 a 4 anos, ok? E do sexo masculino, tá? Ela é causada aí, né, com uma sequela tardia da infecção, né, pelo estreptococo beta-hemolítico, tá? Então a criança ela tem uma infecção aqui de via aérea superior, o seu organismo vai produzir anticorpos contra o estrepto, tá? E esses anticorpos que foram produzidos, na verdade, eles vão se depositar no seu glomérulo, tá? Então, isso aqui vai causar, na verdade, a reação ali e a glomerulonefrite, tá? O diagnóstico, pessoal, o diagnóstico, na verdade, a gente tem que ter, né? Não vamos entrar muito nisso, né? Mas é pós uma infecção estreptocócica, seja uma infecção, uma faringite ou uma infecção de pele. Então, na história clínica do paciente, eu tenho que evidenciar ali que ele teve exposição, né, ao antígeno, ok? Então, ele teve exposição ao estreptococo. Tá? E geralmente aí um intervalo de 7 a 10, né, para faringite, 10 a 14 dias. Ou seja, ele não tem infecção naquele momento, ele vai relatar na história clínica dele que ele apresentou o quadro ali da infecção, né, seja essa infecção cutânea ou seja a infecção, tá, ali em vias aéreas. Como que a gente detecta isso, né? A gente pode detectar através de evidência sorológica, né, de infecção estreptocócica com a presença desses anticorpos, ok, pessoal? Obviamente que a gente não vai cobrar o nome de nenhum deles, tá? E aí, pessoal, essa glomerulonefrite, ela pode causar ali, né, um quadro grave ali de né, insuficiência renal aguda, a criança fica oligúrica, né, mais comum em crianças, né? Após estreptocócica, mas o grande, né, a característica dela é que ela é autolimitada, ok? Então, na verdade, às vezes alguns casos podem fugir, né, dessa característica, mas de modo geral ela vai ter uma resolução e essa criança vai melhorar e ela vai ficar bem depois. São alguns casos, mas a minoria que pode evoluir realmente com um quadro mais grave e a criança, né, perde realmente a função renal e acaba evoluindo aí para hemodiálise, ok? E a nefropatia purigiá, pessoal, que é uma doença, na verdade, né, que é mais comum em homens, principalmente aí de 10 a 40 anos de idade, tá? Ela é caracterizada por episódios aqui de hematúria macroscópica, que geralmente aparece aqui após infecções agudas do trato respiratório, do trato gastrointestinal, tá?
O interessante dela, na verdade, é que ela pode também ser uma doença que tem hematura microscópica assintomática. Então, o paciente, na verdade, né, ele não tem nenhum sintoma, tá? Então, quem nunca fez aí um exame de urina, né, como rotina, por exemplo, às vezes não sabe se tem realmente hematura microscópica, tá? É uma doença que até em 40% dos casos, né, ela pode evoluir com doença renal crônica em estágio terminal, tá? Então, olha como que é importante, na verdade, que, né, a gente lembra lá da doença renal crônica, como que existem doenças renais que são silenciosas, né? Elas, às vezes, né, o próprio exame físico e, às vezes, em alguns casos, até mesmo a anamnese, em fases precoces, pode ser que não apontem para realmente a doença, entendeu? Então, realmente, na nefrologia, a gente depende, obviamente, do exame físico, da anamnese, mas a parte também, né, dos exames complementares são fundamentais aí para a gente, tá? Então, nem sempre a gente vai ter, obviamente, a presença de hematura macroscópica, né? Em muitos casos aí são casos de hematura microscópica, ok? E o que vai acontecer com esses pacientes, né, na microscopia óptica, né, ele vai ter um aumento da celularidade, né, mesangial, uma expansão mesangial, né, vocês estão vendo aqui que está mais corado, aqui o mesângio aqui, né, está com uma expansão, tá? E vocês conseguem ver até a diferença aqui, né, no próprio glomérulo, né? E nessa própria biópsia, tá? E na imunofluorescência a gente vai ver o depósito dessa imunoglobulina no mesângio, tá? Daqui eu estou falando, obviamente a gente vai discutir um pouco no fórum, mas assim, não quero que cause ansiedade em vocês, que não é, obviamente não vai ser cobrado biópsia renal de vocês, mas né, só mesmo a título de curiosidade, quando vocês tiverem a cadeira da nefro, vocês vão, de fato, se aprofundar mais nesse assunto, ok? Então, a parede dos glomérulos ela tem dois mecanismos ali de barreira, né? Nós temos, na verdade, a fenda de filtração, né? Que impede ali, a passagem ali de macromoléculas, né? De moléculas maiores, tá? E nós temos também a membrana basal glomerular, tá? Aqui a membrana basal, que tem uma carga negativa, tá? E ela vai impedir a filtração ali de moléculas com carga negativa, mesmo que elas sejam menores, como por exemplo a albumina, que é bem negativa, tá? Então, se você tem, na verdade, a lesão só da membrana basal glomerular, você vai deixar passar essa proteína mais seletiva. Agora, se você tem lesão da parede ali da fenda de filtração, então você vai deixar passar várias moléculas, né, maiores e tudo, e é uma proteinúria, então, não seletiva. Então, para a gente ter essa perda de proteína, né, saindo aqui, extravasando, eu tenho que ter lesão ou dessa barreira aqui de carga, tá? Dessa minha estrutura que bloqueia a passagem ali de proteínas, ou lesão ali da fenda de filtração, tá? Aqui, pessoal, a gente tem esse caso clínico, né, para ilustrar a síndrome nefrótica, né, que era um paciente de 54 anos, negro, previamente ígido, né? Ele veio com quadro, né, de edema de membros inferiores progressivo, né? Ele estava com quadro de anasarca, ele tinha edema realmente em região escrotal também, até raiz de coxa, tinha derrame pleural, né? Se vocês forem ver, a silhueta cardíaca dele está desenhada aqui, e no tórax vocês veem a imagem aqui do derrame pleural, tá vendo? Então, era um paciente que tinha um quadro realmente de anasarca, então ele veio com essa queixa e a dispneia, não tinha nenhuma comorbidade prévia, tá? E na investigação, né, uma das causas, né, de quando você tem um paciente no seu consultório, né, com quadro ali de edema e tudo, né, uma das causas pode ser, obviamente, cardíaca, uma insuficiência cardíaca, hepática também, insuficiência hepática pode, né, causar também, né, você tem uma queda da albumina ali, você no cirrótico, e você tem também, né, extravasamento ali de líquido para terceiro espaço, ascite, e uma das causas importantes também são as causas renais, né, entre elas a insuficiência renal e as síndromes glomerulares, como a síndrome nefrótica, tá? Esse paciente foi pedido uma proteinúria dele, ele tinha uma proteinúria acima, né, ele tinha uma de 3,5 gramas, né, ou seja, né, ele tinha aqui 7,7 gramas, né, então a proteinúria aqui só para vocês lembrarem, no adulto tem que estar acima, para ser nefrótica, de 3,5 gramas em 24 horas, tá?
vocês vão ver em outro slide, mas eu quero que vocês gravem bem esse valor aqui, que seria de uma proteinúria nefrótica, tá? Consequentemente, ele está perdendo ali proteína, né? Então, ele vai ter uma albumina baixa, uma hipoalbuminemia, tá? E, com isso, cai a pressão oncótica do paciente, tá? E o fígado, né, que é o nosso órgão ali que produz, responsável pela produção, né, das proteínas, ele vai, né, ler que não tem proteína, que a pressão oncótica está baixa, que ele tem que produzir alguma proteína. E ele começa a produção das lipoproteínas de uma maneira, né, exagerada ali. Então, faz parte ali da síndrome nefrótica aqui uma dislipidemia, o colesterol bem alto. Lembrando que esse colesterol total aqui seria aqui em torno aí de 200, mais ou menos. E o LDL, né, que é o colesterol, é o Low Density Lipoprotein, né, colesterol ruim, tá? Seria considerado aí, dependendo, obviamente, do risco cardiovascular, que a gente pode discutir um pouquinho. Na verdade, a meta do colesterol ela é diferente para cada perfil de paciente, dependendo do risco cardiovascular dele, tá? Mas para todo mundo, no mínimo abaixo de 130, tá? E esse paciente tem LDL de 327. Então, se é abaixo de 130, com certeza está muito alto, tá? O que acontece com esse paciente, então, na verdade? Eu tenho perda ali de proteína, né? Que passa ali pela barreira glomerular, né? Que está lesada. E, consequentemente, né? Eu vou ter uma proteinúria acima de 3,5 gramas, né? Já que eu tive uma perda dessa barreira. Então, eu vou perder proteína na urina, vou perder proteína na minha urina, tá? Consequentemente, né? Estou perdendo aí albumina, por exemplo. Então, a minha albumina no sangue vai estar baixa e, consequentemente, diminui a minha pressão oncótica. Com isso, né, a gente tem aquele equilíbrio entre pressão oncótica, pressão hidrostática ali dentro, né, dos vasos ali, sanguíneos, e, consequentemente, se a pressão oncótica cai, eu vou ter extravasamento de líquido, né, para o extravascular, ok? Então, eu vou ter, consequentemente, edema. E o que acontece na síndrome nefrótica? Tá? Essa queda da pressão oncótica, na verdade, vai estimular o nosso órgão, né, que produz proteínas no organismo, que é o fígado, né, a querer produzir alguma proteína. Ele está vendo que eu estou perdendo proteína, então ele pensa, eu tenho que produzir mais proteínas. E a proteína que ele produz, justamente, são as lipoproteínas, tá? Estimulado por essa queda da pressão oncótica. Né? Então, o paciente com síndrome nefrótica, ele vai ter, consequentemente, também um aumento dessas lipoproteínas. Então, ele vai ter o colesterol aumentado no sangue, tá? Então, a síndrome nefrótica vai se compor basicamente disso. Uma proteinúria acima de 3,5 gramas, né? Hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia, né? Ou dislipidemia, ok? E aí, pessoal, é interessante, na verdade, a gente rever com essa aula, né, ali no exame físico, até na história do paciente, né, as características do edema e o que é importante, né, para a gente diferenciar uma doença de outra, né. Aqui vocês conseguem notar, por exemplo, né, que ele tem um edema assimétrico, né, mais deste lado aqui, né, quando você compara com o outro lado, né, que está normal, tá? Então, na verdade, ele não vai falar a favor de uma síndrome sistêmica, de um quadro sistêmico como insuficiência cardíaca ou própria síndrome nefrótica, doença renal. Fala a favor de alguma coisa localizada, tá? Então, como por exemplo, aqui a trombose venosa profunda, tá? A gente tem que também lembrar de no edema pesquisar também, né, que pode ser também assimétrico, né, ali como na trombose venosa profunda, né, pode ser de um lado só ali, mas vai ter também acompanhado de sinais flogísticos. Então a gente tem que lembrar ali da celulite, da erisipela. Então sempre quando a gente tem um edema ali, né, assimétrico, né, de um lado só e com sinais flogísticos, né, dor, calor, né, nós precisamos ali de lembrar das causas infecciosas. E lembrar aí que das causas renais que a gente vai ter um edema simétrico e bilateral, tá? Lembrando que o edema também costuma ser periorbitário ali nas causas renais, ok? E a principal causa, né, principalmente na criança, e 85%
dos casos de síndrome nefrótica em criança, né, é a doença por lesão mínima, tá? Glomerulopatia de lesão mínima. Tá? Pode gravar esse nome que vocês vão ouvir muito aí durante a carreira de vocês. É uma doença, na verdade, causada aí por linfócitos, né, associada a fenômenos atópicos. Na verdade, não se sabe muito bem ao certo, né, a causa dela, mas ela está associada a fenômenos atópicos, alergia, asma e tudo, né? E acontece, na verdade, uma perda da carga negativa da barreira glomerular, ok? Então, com isso, lembra que quando a gente falou, né, perde a carga negativa, eu vou ter uma proteinúria, então, seletiva, ok? Composta ali, por exemplo, pela, né, albumina, ok? Aí é muito específico, né, para vocês, mas vocês conseguem observar aqui que eu tenho aqueles podócitos, na verdade, eles ficam aqui nas alças aqui capilares aqui do glomérulo, né? Vocês veem, parece aqui um polvo aqui, né, abraçando aqui a alça capilar, ok? E quando você vê na lesão mínima, ocorre uma fusão deles, você não consegue diferenciar, na verdade, né, esses podócitos ali, parece que está tudo aqui, né, junto mesmo, né? Então, na verdade, ele perde, né, essa estrutura especializada ali, né, em filtração e ele começa, na verdade, a perder, né, a proteína ali seletiva, a albumina, ok? Então, é isso que ocorre, então, na microscopia óptica geralmente não tem alteração e você acaba lançando mão aí da microscopia eletrônica, onde você vê essa fusão dos processos podocitários. Também isso, obviamente, não é assunto aí de prova, só também a título de curiosidade, ok? Então, pessoal, a gente vai agora para um assunto, né, que é um pouco difícil, né? Mas a gente vai falar assim de uma forma simples, né? O objetivo é mais assim, até vocês fazerem as associações, é mais assim uma introdução aí ao mundo da nefrologia, né? Mas os distúrbios ácidos básicos, né? A gente tem, na verdade, o metabolismo humano, né, produzindo uma quantidade aí de cerca de 50, 100 mEq de ácidos diariamente, ok? E esse ácido ele tem que ser eliminado, né? O principal gerador é o catabolismo justamente aqui dos aminoácidos, ok? Então as proteínas e tudo gera uma carga ácida diária importante que precisa ser eliminada. E essa eliminação ocorre principalmente através de excreção urinária, tá? Que pode ocorrer sob a forma de amônia, né? Ou acidez titulável, tá? Então a gente tem dois tipos, né, de ácidos aqui. A gente tem ácidos fixos, né? E a gente tem os ácidos voláteis aqui que são eliminados ali pelo pulmão, tá? Na forma do CO2, tá? Os ácidos fixos são gerados principalmente aí, né, pelos aminoácidos, ácidos nucleicos, né? E no jejum prolongado, no paciente diabético, a gente tem a formação aí de cetoácidos, né, de ácido acético, beta-hidroxibutírico, tá? E nos aminoácidos a gente forma aqui ácido sulfúrico, tá? E os ácidos nucleicos, o ácido úrico e o ácido fosfórico. Então a gente tem uma carga ácida importante diária para o rim eliminar. Tá? Aqui é um caso clínico, né? Um paciente aí de 60 anos de idade, tabagista, né? E portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? E ele foi internado com quadro de dispneia, pessoal. Ele tem aqui o pH que varia mais ou menos de 7,35 a 7,45, então dele está na faixa normal, que está 7,4, tá? A PCO2 varia de 35 a 45. Se ele tem 62, então está aumentado essa PCO2. Vocês lembram, na verdade, que o paciente, né, com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele é o quê? Um retentor crônico, né? Os alvéolos dele ali ficam, né, mal ventilados ali, tá? Então, na verdade, ele acaba retendo mais CO2, tá? Então, consequentemente, se eu retenho CO2, né, a minha tendência ali vai ter o quê? Vai ter uma acidose, tá? E o que meu organismo faz? Como é uma doença crônica, dá tempo aqui do meu organismo reter mais bicarbonato para tentar balancear isso, tá? Então, na verdade, meu bicarbonato na gasometria ali, né, no meu sangue, que o normal é de 22 a 26, vocês estão vendo aqui
que o meu paciente está com bicarbonato de 38, então ele está com bicarbonato aumentado para tentar compensar. Tá? Então, vamos começar a brincadeira, a gente vai começar a falar um pouquinho aí dos distúrbios ácido-básicos. Tá? Então, primeiro, né, o pH plasmático ele vai ser determinado por essa relação aqui entre o bicarbonato e o PCO2, tá? Que ela, na verdade, ela é expressa ali pelaquela fórmula que vocês já devem ter visto no cursinho de Henderson-Hasselbalch. Talvez vocês já conseguiram rever essa fórmula aí na bioquímica também, né? E essas substâncias, na verdade, elas vão se entreconverter, né, continuamente, formando um sistema, né, de tampão, que a gente chama, né, do sistema de tampão bicarbonato ali, CO2, tá? Na verdade, isso é fundamental, esse tampão, né, para amenizar as variações do nosso pH plasmático. Lembrando que as nossas reações enzimáticas, tudo ali, precisa de um pH ali em equilíbrio, na verdade. Tá? Então, se a gente tiver uma acidose importante, se a gente tiver algum desequilíbrio, a gente pode ter até, né, algum quadro grave, até mesmo evoluir para, né, em parada cardíaca, que tudo é uma das causas, né, acidose metabólica de parada cardíaca. Tá? Então, na verdade, a gente precisa de manter esse pH, por isso a gente tem sistema tampão, né, em equilíbrio constante, tá bem? E aí, a gente tem, na verdade, o bicarbonato mais hidrogênio, que forma aqui, né, o ácido carbônico e se dissolve ali em CO2 e água. E essa reação ela vai tanto de um lado quanto para o outro, tá? O bicarbonato ele é considerado como uma substância básica, uma base, porque ele vai consumir hidrogênio, tá? E o CO2, na verdade, ele é considerado, na verdade, como ácido, pois ele libera, né, o hidrogênio. Então, ele vai, na verdade, se juntar aqui com a água, tá, com H2O, e ele vai, na verdade, liberar moléculas de hidrogênio, ok? O que acontece, então, pessoal? Se eu tenho, na verdade, um distúrbio metabólico, né? Se eu tenho uma acidose metabólica, por exemplo, eu tenho que compensar, tá? E eliminar ácido de alguma forma. Qual forma que eu tenho para eliminar o ácido, né? Que vocês viram que é um ácido volátil ali. É a forma, né, através da hiperventilação, liberando o CO2, tá? E isso é muito fácil, é praticamente imediato, né? Que o nosso centro respiratório ali pode ser ativado, né? Então, é uma resposta bem imediata. Então, logo a variação do pH plasmático ela vai ser captada aqui por quimioreceptores no arco aórtico, né? Vai estimular o nervo vago, né? E chegar ao centro respiratório e esse paciente vai hiperventilar, eliminando o CO2, tá? Para compensar essa acidose metabólica. Tá? Então, a resposta compensatória de uma acidose metabólica é a hiperventilação, né? Como vocês já conhecem, aquela famosa ali respiração de Kussmaul, né? Um exemplo ali que é na respiração que dá cetoacidose diabética, tá? Então, né, mais uma vez aí fazendo o link aí com a semiologia, né, explicando para vocês entenderem o que é a respiração de Kussmaul, né? O paciente tem, na verdade, uma cetoacidose diabética, né? Ele produz, na verdade, os cetoácidos ali porque ele não consegue mais utilizar a glicose, então ele começa a utilizar proteínas, ácidos graxos para produzir energia e com isso ele acaba, na verdade, formando, na verdade, ácidos, né? Cetoácidos, tá? E com isso, né, ficando cheio de ácidos ali no sangue, ele tem que, de alguma forma, tentar compensar para equilibrar esse pH. E uma forma dele compensar é eliminando o CO2, por isso ele vai hiperventilar. E a resposta compensatória nos distúrbios respiratórios, por exemplo, se eu tenho um quadro de insuficiência respiratória aguda, uma pneumonia grave, com retenção de CO2 e tudo, elas, na verdade, dependem do rim, tá? Que o rim vai eliminar hidrogênio, vai absorver mais bicarbonato. Então, na verdade, uma resposta renal. Lembra que 80% do bicarbonato é reabsorvido ali no túbulo proximal, tá? Então, o rim ele tem realmente uma função aí fundamental no controle, tá, do nosso equilíbrio ácido básico, ok? Mas é uma resposta mais lenta. O rim vai ter uma resposta compensatória que vai demorar aí uns 3 a 5 dias, tá? Então, no caso clínico que a gente viu que o paciente tinha um PCO2 aumentado, então ele estava retendo gás carbônico, mas ele também já estava para tentar equilibrar retendo bicarbonato também, que é base.
tá? Então, na verdade, isso fala a favor de um distúrbio crônico, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, porque é uma acidose respiratória que já está compensada, ou seja, já está equilibrada pelo acúmulo do bicarbonato. No caso de ser uma retenção aguda, na verdade, o bicarbonato vai estar dentro mais da faixa da normalidade, já que ele não teve tempo de compensar, ok? E quais são as consequências, pessoal, de uma acidose grave, né? A acidose, ela pode causar arritmias ali ventriculares, tá? Pode causar, na verdade, um choque, depressão miocárdica, tá? E até mesmo quando a gente tenta entrar com drogas vasoativas, com noradrenalina, ele pode causar, na verdade, uma hipossensibilidade do miocárdio a essas drogas, na verdade. Então, o paciente não responde bem a essas drogas, tá? Então, a acidose ela pode se tornar um quadro grave, né? Levando o paciente realmente a uma disfunção miocárdica importante, uma hipotensão aí refratária, tá? E pode levar, inclusive, à parada cardiorrespiratória, ok, pessoal?